Fala galera! Sejam bem-vindos a mais uma videoaula de Biologia e hoje vamos dar continuidade à fisiologia humana, mais especificamente sistema reprodutor feminino, no chamado ciclo ovulatório, uma das matérias mais cobradas na fisiologia do sistema reprodutor. Beleza? Vamos juntos então entender como funciona, quem comanda, quem controla todo esse ciclo. Beleza? Através desse gráfico aqui, galera, nós vamos conseguir entender em quantidade de hormônios liberados em cada fase do ciclo da mulher, levando em consideração qual a sua respectiva função. Beleza? Então quer dizer, Laurinha, que os hormônios que vão regular e controlar o ciclo ovulatório? Sim, são 4 hormônios, 2 liberados pelo ovário, fabricados e liberados pelo ovário, e 2 pela hipófise, a chamada glândula mestra. Então vamos lá? Entendam aqui, que esse primeiro dia do ciclo ovulatório é o dia da menstruação. O primeiro dia da menstruação equivale ao primeiro dia do ciclo ovulatório. Segundo, o 14º dia, galera, é a provável ovulação. Como assim, Laurinha? Se você menstruou num dia, 14 dias após a menstruação, nós temos a ovulação, tá? Por que eu disse provável? Porque nem sempre as mulheres têm um ciclo regular. Dentre 10 a 15% somente das mulheres tem esse ciclo certinho, tá? Então preste atenção que nós vamos usar esse ciclo de 28 dias como base. Por isso que o 28º dia é o final desse ciclo, iniciando um novo a partir do primeiro dia, que é novamente a menstruação, tá bom? Então vamos lá. Primeiro é o primeiro dia da menstruação. 14º, a provável ovulação. E o 28º, o final do ciclo. Tudo bem? Agora vocês precisam entender quais hormônios vão atuar em qual fase de cada ciclo. Isso é uma sequência, porque um hormônio estimula o outro. Olha só, o primeiro hormônio aqui, em termos de quantidade, é esse verdinho, que é o chamado FSH. Olha ele aqui, O FSH é um hormônio liberado pela hipófise. Ele chama hormônio folículo estimulante. Quando ele cai na corrente sanguínea, ele vai lá no ovário e fala: bora ovário, preciso aí da liberação do estrógeno. E olha só, exatamente isso que acontece. O verdinho estimulou a liberação do vermelhinho. Quem é o vermelhinho? O estrógeno, que é liberado pelos ovários. Liberou o estrógeno, galera, ele vai atuar principalmente lá no útero, estimulando a fabricação daquela membrana que é chamada de... Lembra, galera? Como chama aquela membranazinha que reveste o útero internamente? Endométrio, é isso mesmo. O estrógeno ele começa a estimular a parede do útero a fabricar o endométrio. E olha só o que acontece, aumentou o estrógeno, automaticamente, o FSH diminui. Só que o estrógeno, quando cai na corrente sanguínea, ele volta lá na hipófise para estimular a fabricação de um outro hormônio. Agora, esse azulzinho. Quem é esse azulzinho? É o chamado LH. LH, Laurinha? Sim, hormônio luteinizante. Esse aqui, galera, é o top 5. Por quê? Olha só. Olha o pico
do LH e olha aqui, 14º dia. Esse hormônio aí é o hormônio da ovulação. É o LH que vai lá no ovário e estimula a liberação do ovócito secundário na tuba uterina, ou seja, a ovulação, tá bom? Beleza, Laurinha. Ovulou, o meu útero ele tem que estar bonitinho, formadinho com o endométrio e esse endométrio ele tem que ficar fixo. Quem é o hormônio da gravidez? O hormônio da gravidez é aquele que fixa o endométrio. É esse aqui, ó. É esse amarelinho. Tá vendo que ele aumentou a sua quantidade depois do LH? Tá vendo? Então ele segura o endométrio para que, se acontecer a fecundação, o endométrio está prontinho para receber as primeiras células de um futuro embrião. Tudo bem? Quem é esse hormônio? A progesterona. A progesterona ela é fabricada também pelos ovários. E aí, Laurinha? Reparem que no final do ciclo a taxa hormonal está baixa. Tudo diminui. Aqui, após o 28º dia, acontece a liberação do endométrio, do ovócito que não foi secundado e sangue, descrevendo e destacando uma menstruação novamente. Aí o ciclo volta ao início. Beleza? Então vamos lá, devagarzinho. Primeiro hormônio a se destacar no ciclo, FSH, hormônio folículo estimulante, que cai na corrente sanguínea, estimula o ovário a fabricar o estrógeno. O estrógeno cai na corrente sanguínea, vai lá na hipófise e estimula a liberação do LH, hormônio luteinizante, e é ele que vai estimular a ovulação. Ovulou, pode ou não fecundar, mas o seu corpo ele tem que estar prontinho para isso. Como estar prontinho? Fixando o endométrio, segurando o endométrio para uma possível gravidez. Quem é que vai segurar esse endométrio? Esse hormônio aqui, o chamado progesterona. Beleza? Diminuiu as taxas de hormônios, menstruação. Mas olha aqui, ó, dica da Laurinha. Se esse hormônio aqui permanecesse em altas quantidades, ou seja, se a progesterona ela não reduzisse a sua quantidade, isso indica uma gravidez. Então reparem nos gráficos, galera. Diminuiu aqui, ó, a progesterona, beleza? Menstruação. Não diminuiu, progesterona continua alta. Concorda que não tem final de ciclo? Se não tem final de ciclo, vai acontecer aí o desenvolvimento de um embrião, ou seja, uma futura gestação, ok? Mas, Laurinha, eu já ouvi falar em um hormônio chamado HCG, hormônio gonadotrofina coriônica. Já ouviram falar desse hormônio? No começo da gravidez, ali, as células que dão origem à placenta, elas liberam esse hormônio. E esse hormônio aí é aquele detectado naquele teste de gravidez feito através da urina. Então, aquele papelzinho que muda de cor é porque ele está detectando uma presença de HCG, ou seja, hormônio gonadotrofina coriônica na urina, indicando que a mulher está grávida. Beleza? Fechou, galera? Então, 4 hormônios importantes, não se esqueçam. Eu tenho o primeiro liberado no ciclo, que é o FSH, estimulando o estrógeno, que é liberado pelo ovário. O estrógeno cai na corrente, libera e estimula
o LH, que é o hormônio da ovulação, que automaticamente vai estimular o ovário a liberar a progesterona, o quarto hormônio. Tudo bem? É um ciclo, né, gente? Então, termina um ciclo, começa o outro, termina um, começa o outro e assim sucessivamente. Mas, Laurinha, você colocou uma anotaçãozinha aqui embaixo, ó. Na provável ovulação, você destacou -3 e +3. O que significa isso? Bora lá. -3 e +3 significa que a partir desse 14º dia, que é a provável ovulação, isso pode ter algum deslize. Como assim? Já que o nosso ciclo ele não é tão certinho, nós temos algumas influências, até mesmo emocionais, né? Uma situação drástica, uma situação aí, semana de prova, vestibular. Então, os hormônios eles podem estar desregulados. Primeiro, que essa ovulação ela pode variar ali entre esses dias. Segundo, que tanto o ovócito quanto o espermatozoide, ele tem uma vida útil dentro do corpo da mulher, vivo. Ou seja, o ovócito ele pode durar até 48 horas. Já o espermatozoide, ele pode durar até 72 horas, galera. Olha só. Então, preste atenção. O que significa esse período fértil? Seria um momento, ou seja, dias que a mulher está suscetível a uma possível gravidez, ou seja, ela pode engravidar. Fértil vem de fertilidade, poder dar origem aos novos descendentes. Então, do 14º dia, 3 dias antes e 3 dias depois, esse seria o período fértil, o período que a mulher pode estar ovulando, tá? E também pode ter condições de fecundação. E aí, é o seguinte, como evitar essa possível gravidez? Ou seja, essa fecundação. Nós temos os chamados métodos anticoncepcionais, tá? Anticoncepção, lógico que é antigravidez. E é isso que nós vamos estudar também hoje. Bora lá! Tenho certeza que vocês já conhecem aí grande parte desses métodos, mas é bem interessante sempre destacar aí os pontos positivos e negativos de cada um deles. Até porque nós sabemos que mesmo conhecendo esses métodos, o mais indicado é estar em dia com o seu médico, tá bom? Estudar a melhor maneira para se evitar uma gravidez ou também, né? Ou não, e também as famosas ISTs, infecções sexualmente transmissíveis, tá bom? E nós sabemos que nem todos os métodos anticoncepcionais vão evitar essas infecções. Então, bora lá conhecer um pouquinho de cada um deles. O preservativo é o mais conhecido, né? É o mais encontrado e detalhe, ele é distribuído gratuitamente no posto de saúde. Então, não tem desculpa, galera. A famosa camisinha, ela tá lá à disposição, grátis no posto de saúde. O que seria esse tal preservativo? Tanto o masculino quanto o feminino, tá? Ele é feito de látex, é uma borrachinha, aonde o preservativo masculino, ele é inserido no pênis, evitando o contato sexual entre os órgãos, tá? Contato entre o pênis e a vagina, e também ele segura o sêmen dentro dessa capinha. Se o sêmen não passa, obviamente o espermatozoide está ali dentro, é impossível acontecer uma gravidez. Tudo bem? Segundo, e a feminina, Laurinha? A feminina, galera, ela é colocada na vagina, tá? Ela também impede o contato físico entre os órgãos sexuais e também impede a passagem do sêmen além da vagina. Ele não passa porque ele fica dentro do preservativo, dentro do saquinho,
tá bom? Então, esses são os chamados preservativos. Destaque importante para esses: único método anticoncepcional que evita IST, infecções sexualmente transmissíveis. Beleza? É o único método, não se esqueça disso. Ou abstinência, ou seja, não fazer a relação sexual. Aí se não tem contato, não tem como pegar aí nenhum tipo de infecção, beleza? Outro método, diafragma. O diafragma, ele é uma borrachinha, é como se fosse uma tampinha, que ela é inserida no final da vagina, ali no colo do útero, precisa ser inserida aproximadamente 6 horas antes da relação sexual, junto com uma pomadinha chamada espermicida. O que é isso, Laurinha? Espermicida. Sida, galera, é mata, morte. Bactericida, mata bactérias. Fungicida, mata fungos. E espermicida, mata espermatozoides. Então, o diafragma, normalmente, ele é utilizado com espermicida, como eu disse, colocado aproximadamente 6 horas antes da relação sexual e retirado de 6 a 24 horas depois do ato sexual, tá bom? Um ponto interessante é que o diafragma ele pode ser reutilizado. Lava, guarda e depois você pode utilizá-lo novamente. Porém, não previne IST. Beleza? Bora lá? DIU, dispositivo intrauterino. Nós temos 2 tipos. O DIU de cobre, tá? Que ele é inserido no útero somente pelo médico, tá? Isso não é feito em casa, é feito na clínica, tá bom? É inserido no útero e por ele ter cobre, ele funciona como um espermicida. Então, além de dificultar a passagem do espermatozoide, tá? Ele também mata esses espermatozoides. E o que acontece também, galera, que ele acaba estimulando uma inflamaçãozinha ali no útero, dificultando ainda mais, caso aconteça uma concepção, ou seja, uma fecundação, a instalação dessas células para gerar um novo filho, tá bom? Só que nós temos também o DIU hormonal. Esse DIU hormonal, ele libera hormônios, ou seja, progesterona, tá bom? Que essa progesterona, ela afina a camada de endométrio fabricada pelo útero. E também, por estar no útero, dificulta a passagem do espermatozoide. Fechou? Esse é o dispositivo intrauterino. Bom, nós temos também os métodos hormonais. Quais são eles, Laurinha? A famosa pílula, tá? Aquele comprimidinho que é tomado, diariamente no mesmo horário, composto de hormônios. Quais? Progesterona e estrógeno. Laurinha, mas por que ele tem progesterona e estrógeno? Olha só, galera. A progesterona, que é a base desse medicamento, a base dessa pílula, a alta taxa dela no sangue inibe a liberação do LH. Quem é o LH? É o hormônio da ovulação. Então, se a taxa de hormônio, progesterona principalmente, está alta no seu sangue, o LH, que é o hormônio luteinizante, ele não vai ser liberado. Se ele não é liberado, não acontece a ovulação. Então, para que serve os métodos hormonais? Para evitar a ovulação. Beleza? Se for pílula, tem que tomar diariamente, no mesmo horário, de preferência, para ter uma eficiência bacana. Mas nós também temos a injeção, tá? Que ela é inserida, uma quantidade de hormônios, e isso dura para 1 mês ou até 3 meses, dependendo do medicamento. E nós também temos os adesivos. O adesivo, ele é inserido na pele
e esse hormônio ele vai sendo liberado aos poucos na corrente sanguínea, também evitando a ovulação. Beleza? Outro método também hormonal são os famosos implantes. O implante ele é colocado subcutâneo, tá? Embaixo da pele, e ele vai também liberando hormônios de pouquinho em pouquinho na corrente sanguínea. E ele chega a durar até 3 anos, tá? 3 anos fazendo o que, Laurinha? Evitando a ovulação. Qual é o melhor para mim? Gente, cada um tem aí as suas preferências. Você, juntamente com o seu médico, vai descobrir qual seria o melhor para você. Só que detalhe, galera, tanto o DIU quanto os métodos hormonais não evitam ISTs, não evitam as infecções sexualmente transmissíveis. Beleza? Mais a tabelinha, nada confiável para evitar uma gravidez, mas a tabelinha nada mais é do que a identificação da ovulação e do período fértil da mulher. Como que eu vou descobrir isso, Laurinha? Contando. Você vai descobrir o primeiro dia da menstruação, que é quando sai aí o fluxo menstrual. Contando esse dia até chegar no 14º, você descobriu a sua ovulação. 3 antes, 3 depois, o período fértil. E aí, para evitar uma gravidez, é necessário utilizar algum método anticoncepcional ou evitar as relações sexuais entre esse período, né? Entre esses dias. Nada confiável para evitar a gravidez e muito utilizado para engravidar, beleza? Por que, Laurinha, ela é mais utilizada para engravidar? Porque a gente identifica o período fértil e pimba naqueles dias, ou seja, aumenta a incidência de relação sexual para uma possível gravidez. Fechou? Beleza? Detalhe, galera, tabelinha também não previne IST. Agora, para fechar aqui o nosso estudo com chave de ouro, olha quem está aqui. Vasectomia e laqueadura. Quem são esses, Laurinha? São métodos definitivos. São cirurgias feitas tanto no homem quanto na mulher. Na mulher, chamada de laqueadura, onde acontece a secção, corte nas tubas uterinas, impedindo a passagem do ovócito secundário e uma possível fecundação. A vasectomia também são cortes no canal deferente, impossibilitando a passagem do espermatozoide, evitando assim o encontro entre o ovócito e o espermatozoide, tá bom? Esse é um método definitivo, ou seja, é uma cirurgia, é para sempre. A sua reversão, galera, ela é bem difícil. É possível, mas não é garantido 100%. É isso aí, galera. Fechamos aqui o nosso estudo sobre ciclo ovulatório, métodos anticoncepcionais, estudo para a vida de vocês. E se ligue que, obviamente, que esse conteúdo pode muito bem cair nos seus exercícios e na sua prova de vestibular. Beleza? Muito obrigada pela companhia, valeu pela aula, um super beijo e até a próxima. Tchau, tchau!